Mais uma participação aqui da professora Lúcia Esteves, né? João Luiz Cunha também participa bastante. Alguém tem que ser responsável pela compra e assumir o prejuízo caso caia na conta do municipal. Nós vamos falar disso agora. A Lúcia botou aqui, Lúcia Esteves, ela foi diretora lá do Colégio Lions. A última fala do Dr. Paim resume tudo. O interesse pelo aluno é o que vale mais. O EAD veio para dar acesso a muitos na questão do custo e da praticidade, pois trabalhar e estudar tem que ter muita força de vontade e dedicação. Quer dizer, o cara já batalha o dia inteiro, chega em casa, bota ali, liga o computador, não vai. Não funciona. É cansativo. Não funciona. É cansativo. Porque na sala de aula, você está debatendo com o professor fala, você pergunta, um colega fala, você fala, é diferente que você está naquela dinâmica ali. Agora, você de frente para o computador, só você e aquela tela ali, o professor falando, é cansativo. Eu sei porque eu fiz... Tem profissão que você faz, até exerce assim, né? Um advogado, por exemplo, está dentro do seu escritório e ali tem que estar concentrado. Não, mas tem outras profissões, se você não for para a rua também... Não, e com todo respeito, eu acho assim, não tem condição o cara estudar medicina à distância. Medicina, direito. Mas não tem curso de medicina à distância. Agora fizeram... Agora está proibido. Mas não tinha. Mas se não controla... Mas não fazia 100%, mas fazia 50% à distância. Eu não sei se não medicina nesse Brasil todo aí. Olha só, o papo aqui durante o intervalo comercial agora foi sobre quem emagreceu mais, quem está tomando remédio para emagrecer. Esse papo rolou aqui. Né? E aí deram até exemplos de pessoas que perderam... Bem-sucedidos, né? Bem-sucedido. O cara perdeu 20 quilos. A gente não fala mal, a gente conta as vitórias, né? Fulano emagreceu, ficou bem. Mas parando de comer ou tomando remédio? Aí a dúvida é porque, na verdade, o comentário de bastidor é: fulano emagreceu, tá bem, tá bacana, né? Então, mas emagreceu, perdeu 20 quilos, mas como? Aí fica... eu dieta. Pouco mais de um ano eu perdi 10 quilos, de 9, né? 9 para 10, tá nessa faixa aí. E estou me mantendo, mas eu segui uma regrinha. 400 gramas no almoço. Eu tomei um susto agora que eu tô me mantendo, achei que ia falar tomei. Não, eu não usei remédio não. Muita caminhada. Você vê o caminhão. Você me vê caminhão. Olha, eu lá em casa a minha balança escangalhou e eu não perdi peso. Pesou demais na balança. Nem comprei outra. Gente, aquele prédio que a prefeitura comprou, Alexandre, que não poderia ser comprado, a história toda a gente já conhece. Como é que essa história está nesse momento? Alguém sabe dizer alguma coisa? Realmente eu não sei o que está acontecendo naquele prédio que foi comprado pela Secretaria de Educação, que a educação não usava cultura, turismo e a comunicação. Tinha uns móveis velhos jogados lá dentro, e aquele prédio que fica aqui na Rua da Aviação, Teresópolis. E essa história, até hoje, você não sabe mais nada que aconteceu. Além de outros prédios, um também na Granja Guarani, também que foi comprado pela Secretaria de Educação. Essa história acabou? Não pode. Não. O que acontece, Hélio? Existe um processo judicial, né? Eu não posso falar do processo em si, até por questões de ética profissional. Eu sei que foi questionado na Justiça, né? Até por conta da matéria que o Diário divulgou, porque o imóvel estava indo para leilão, e se o Diário não faz a divulgação, talvez teria o imóvel sido leiloado, né? Porque eu lembro, né, o Júnior, você... quando chega o edital para a divulgação do leilão, eu vi o endereço, eu não conhecia aquele prédio. Eu comecei a perguntar, até liguei para uma pessoa e falou assim, não, é o da prefeitura. Eu falei assim, não é, a prefeitura pagou? Pagou. Aí eu falava que o prédio estava pago, eu falei, mas ele está indo para leilão, ele não é da prefeitura, ele é do Bradesco. E ninguém sabia aquilo ali. Acabou que a prefeitura, aí foi aquela situação toda, conseguiu uma liminar para não ter o leilão, né? Na verdade, o que aconteceu? Com a matéria divulgada do Diário, né, se tornou público que o imóvel que a prefeitura comprou estava penhorado pelo Bradesco, e aí o imóvel estava indo para leilão, o Diário fez a divulgação da matéria, alertou o município, acabou entrando com um pedido liminar para evitar o leilão foi suspenso, e aí corre hoje uma disputa judicial. Quando os documentos foram chegando, dava para ver que a prefeitura sabia? Não, não tenho dúvida, né? Isso aí, o próprio jornal já fez uma divulgação, o Diário já fez toda a divulgação de documentos e tudo, e não é segredo nenhum, que o município, quando comprou, sabia, né, do fato Bradesco. Que o Bradesco tinha poder sobre o imóvel, estava penhorado. Até porque no próprio RGI, na matrícula do imóvel, vem a penhorabilidade. O Bradesco pagou as taxas na prefeitura? Então, ainda tem isso, esse agravante.
Então ele foi um erro sequencial, né? A prefeitura comprar um imóvel que está penhorado, não chamar. Eu vou dizer que não poderia comprar. Poderia, mas, por exemplo, eu tenho um imóvel que eu quero comprar do Júnior, mas o Faria está com ele como sob garantia. Eu posso comprar do Júnior, eu vou chegar ao Júnior, vamos comprar, vamos chamar o Faria, olha só, eu quero comprar um imóvel que está com o Júnior, eu sei que ele está te devendo. Qual é o valor da dívida? Ah, eu quero comprar um imóvel por 3 milhões, ele te deve 1, então eu vou te pagar 1 milhão, vou pagar 2 milhões para ele. Você aceita? Aceita. Em conta de contas aí resolve. O negócio se faz. O problema é que a prefeitura fez um negócio com o antigo proprietário, não comunicou o Bradesco, né? Pagou além do valor estabelecido, diga-se de passagem. Para esclarecer uma dúvida, na verdade o Bradesco colocou em leilão e a prefeitura tem uma liminar impedindo o leilão. O Bradesco, ele penhorou o imóvel por uma dívida que a empresa tinha com o Bradesco. E ela tinha dado esse imóvel em garantia. Como a empresa não honrou com o seu compromisso, o Bradesco entrou com um processo de execução. E no processo de execução ela pediu a penhora. Mas isso não foi agora. Esse processo é antigo. Muito antigo. E aí registrou a penhora do imóvel no registro e o imóvel, como não paga, vai para leilão. É a garantia, né? O processo normal de quando você pega um financiamento e dá um imóvel como uma garantia. Esse imóvel está vindo para leilão. Só que nesse meio tempo, o município fez uma avaliação ali para desapropriação e pagou a empresa sem observar que o imóvel estava... E o imóvel está vindo para leilão pela metade do valor que a prefeitura pagou. Só que assim, o imóvel está vindo para leilão por 3 milhões, se eu não me engano, o fiscal da prefeitura, o engenheiro da prefeitura tinha avaliado em 5.790, a proprietária disse que vendia por 6.200 e o procurador falou que podia pagar 6,5 porque era valor de mercado. Isso foi denunciado na Câmara, antes mesmo da compra. Na época a Câmara denunciou. Existe um inquérito tramitando no Ministério Público. A Câmara denunciou antes também. Existe um inquérito tramitando no Ministério Público levantando, né, a apuração de responsabilidade, porque eu na minha vida estou 10, 12 anos no serviço público e acompanhando o serviço público, eu nunca vi o município falar que ia pagar mais do que a pessoa aceita. Foi a primeira vez na vida. Mas eu acho que aí é convencido em querer pagar mais, que sabia já que não era dele. Porque houve uma sequência antes de comprar, a Câmara alertou também que teria problema no imóvel. Não, teria. Da avaliação. Me parece que dentro da documentação que foi divulgada, a própria empresa contestou, né, a ação e disse que o município tinha ciência. Uma pergunta para... Só que hoje, assim, enquanto não definir, enquanto o processo não chegar ao fim... Para mim, pai, e você eu acho que pode responder. Para mim e para quem está assistindo a gente, esse dinheiro saiu da prefeitura e está onde? Não, a empresa recebeu. A empresa devedora para o Bradesco recebeu o dinheiro. A empresa você e não quitou a dívida com o Bradesco, mas não quitou a dívida com o Bradesco. Não quitou a dívida com o Bradesco. E essa que é a briga. Mas pelo menos nos documentos que enviaram não tinha nada que teria que quitar alguma dívida com o valor, né? Não. Era uma exigência que a prefeitura tinha que fazer. Aliás, a prefeitura tinha que fazer esse pagamento. Combinar talvez, e fazer. Vamos pensar assim, pelo certo, vamos imaginar que a prefeitura comprou o imóvel que estava penhorado. Mas beleza, comprou o imóvel da empresa Pluma, não era que era Pluma? Pluma. Pluma. Comprou da Pluma, por 6 milhões. A Pluma recebeu os 6 milhões, o que ela tinha que fazer? Procurar o Bradesco, tá aqui, nós estamos devendo 3 milhões, tá aqui os 3 milhões, vamos purgar, uma hora acabou. Liquida a fatura. E liquidou, mas não aconteceu isso. Tanto não aconteceu que o imóvel está vindo para leilão. Tá, mas é difícil alguém comprar um imóvel sem ver a situação do imóvel. Eu vou fazer um exemplo para você. Essa semana eu tive um cliente no escritório que ela foi para procurar, ela quer comprar um apartamento. Aí ela levou lá para mim, Alexandre, estou preocupado que tem esse negócio aqui. Aí eu fui ver, estava lá, indisponibilidade de bens. Aí eu vi o número do processo, entrei no processo. Falei, o processo está tramitando, esse imóvel não é um objeto de execução, é uma ação autônoma e tal. Expliquei para ela todos os trâmites do processo, falei, eu não te aconselho comprar, enquanto o processo não transitar em julgado e tirar a indisponibilidade, porque você pode comprar esse imóvel, o imóvel, a pessoa está devedora, está com problema lá, ela pode reverter essa indisponibilidade para pagar o prejuízo, o imóvel para leilão, e você comprou sabendo, porque está no registro, se tornou público. Deixa eu responder aqui uma pergunta. Quem seria o proprietário do imóvel? Esse imóvel pertenceu à Pluma, que era a fábrica de joia, né? Acho que era... travesseiro de pluma de ganso. Mas ali foi a fábrica de ali joias. Era joia, né? E depois a Pluma, fábrica de travesseiros. Eu conheço bem a proprietária, né? E aí ela vendeu, o imóvel já pertencia ao Bradesco, que botou em leilão por 3 milhões.
E aí a prefeitura comprou por 6,5 e pagou a dona do imóvel, a ex-dona do imóvel. É porque esse imbróglio é o que eu quero te perguntar. O prefeito, a Secretaria de Educação e a dona do imóvel vão responder o quê? Ela vendeu o imóvel que não era mais dela. Aí tem uma responsabilidade. A gente tem muito pouco tempo para discutir mas falando rapidamente, só lembrando que o município, no governo anterior, fez 18 desapropriações com dinheiro do Fundeb. Isso é uma informação que a gente fez através do gabinete do Rangel, para saber quantos imóveis tinham sido desapropriados. Foram 18 imóveis desapropriados com dinheiro do Fundeb. Então, dizer que teve falta de experiência em relação à desapropriação e análise do documento, a gente não pode dizer que teve. Foi o governo que teve mais. Né? Foi o governo que teve mais. Foram 18 só no seu governo, né? E não tinha dinheiro. Do Vinícius Glaucio, Então, nessa desapropriação específica, ela foi feita toda errada. Porque, salvo engano, o Bradesco já tinha adjudicado o imóvel para sua propriedade, tanto é que ele pagou ITBI. Sim. Então já estava em propriedade do Bradesco. A própria prefeitura sabia. Talvez se compra do Bradesco, Hoje, não teria problema. O Bradesco poderia, se tivesse conversado Hoje, com o Bradesco. processualmente, vai rolar o processo lá para ver que ali está se discutindo quem tem direito e quem não tem para acertar essa questão de propriedade. Paralelamente, existe um inquérito tramitando no Ministério Público e vai apurar todas as responsabilidades. Aí quem concorreu com omissão ou com fraude, algum tipo de situação, pode responder por improbidade e uma série de coisas que é o MP que é responsável pela ação e que vai promover. Mas pode haver sanções, inclusive de penalização, de multa, de dano erário e a pessoa que participou. E ainda tem um quarto elemento nisso aí, que você tem a secretária de Educação, o prefeito, a dona da empresa, da Pluma e o corretor. Não, tem a Procuradoria também. A Procuradoria, correto. A Procuradoria e o corretor que fez esse trabalho. Eu não entendo que o corretor, porque o corretor está ali fazendo o papel de vendedor dele. Mas ele sabe que o prédio... Não, mas a prefeitura sabia, ele não escondeu, pô. Ele teria... A própria Pluma, talvez ele também teria que responder alguma coisa se ela estivesse omitindo, mas a que tudo indica, ao meu ver, né, eu posso estar enganado, lógico, o erro maior partiu do município. Sim, o município, inclusive, tem um setor que avisou, né? Existe laudo dizendo que o imóvel estava penhorado, existe um monte de documento. Então, por exemplo, eu estou aqui te vendendo, estou te vendendo esse celular aqui, mas esse celular está com a bateria queimada. Tu quer comprar? Tu compra se tu quiser. Se eu te avisei que o celular está com a bateria ruim, se tu está comprando porque tu quer. Então, assim... Você é o único dono? Ou não? Já comprei de terceiro. Se tivesse comprado um carro financiado... Entendeu? Sem pagar a prestação, sem recibo e pagar adiantado, né? Ele pagando mais ainda do que valia. Eu entendo assim, a empresa foi vender o galpão, está aqui, a escritura está aqui, está uma empenhorabilidade, isso aqui eu vou... A não ser que existe um outro documento que a gente não saiba, onde ela se compromete a pagar o Bradesco e ela não cumpriu. Aí você... Essa questão de explorar a responsabilidade é muito... Nesse momento é muito prematura para a gente fazer. Essa questão cabe ao Fantástico, onde... cadê o dinheiro que estava aqui? É verdade. Porque realmente cadê o dinheiro que estava aqui? Em história de documentação, de administração, essa para mim foi uma aberração. Entre todas as outras que teve aí do governo ruim que cometeram, essa aí foi uma aberração. Porque assim, o Ministério Público tem que aprofundar e puxar esse novelo aí, porque deve ter alguma história muito estranha aí. Porque não tem como, gente. Eu não consigo imaginar eu falar assim, Faria, eu aceito você me pagar 5 milhões na minha propriedade. Aí vai o Júnior, que é procurador, e fala assim, não, eu vou pagar 6. Pode pagar 6, porque está no valor de mercado. Cara, se eu aceito receber 5, é lógico que se eu falo para tu que aceito 5, e ele manda tu me pagar 6, tu fala que vai pagar 6, eu vou receber 6. E o que fica para a gente, que não vai aparecer a verdade e nem o dinheiro. Não, mas já aconteceram em outras cidades e teve investigação em São Paulo. Se pesquisar no Google, ainda mais que teve Fundeb. A administração pública é federal. A administração pública, ela preza por vários princípios. Entre um deles é de economicidade. Você tem que prezar pela questão mais econômica para o município. Você tem por obrigação. O prefeito, se você quiser comprar uma licitação, você não pode comprar pelo maior preço. Você tem que pagar o menor preço. Por quê? Porque você tem que ser pelo menor preço. Pode ser resolvido. Como é que o próprio município vai dizer que vai pagar mais? O Fundeb vai receber isso, querendo receber, vai fiscalizar. Mas isso pode ter uma suplementação de uma
de uma outra dotação Gente, para já essa? passou 2 minutos, eu tenho que ir embora. Não? Não, ali foi com dinheiro do Fundeb. Esse assunto não vai morrer como foi o ano passado, que a gente como foi nos últimos meses, a gente falou muito disso, porque essa história não está resolvida ainda. Segunda-feira, 10 da madrugada, eu estou de volta. Já está no YouTube, tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. Economicidade. Economicidade. Depois eu vou falar com o Felipe Luiz. Porque, qual foi a palavra que o Felipe Luiz falou ontem no... Ele falou uma palavra parecida com essa, ninguém sabia o que era na hora. Economicidade. Economicidade é que tem que ser da forma mais econômica, né? Uhum. Aí, esse é o princípio básico na questão financeira do município. Vê essa do Felipe Luiz na última entrevista dele agora desse jogo que o Flamengo ganhou de 4-2 do Botafogo da Paraíba. Aqui, estou indo embora, grande final de semana para vocês. Faria, obrigado. Boa tarde e um bom final de semana a todos. Júnior. Boa tarde, bom final de semana a todos. Bom final de semana a todos. Hélio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Tchau, pessoal. Pessoal de casa também, muito obrigado. Aquele abraço.